Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importâncias fundamentais a espíritos inexperientes ou ignorantes. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o lápide da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Mestre amado, nós estamos aqui hoje, reunidos na sua casa, pedindo as suas bênçãos, pedindo que nos envolva com muita luz, com muita paz, que serene as nossas mentes, os nossos corações, que nesse momento possamos ser envolvidos pela presença do Mestre, que Ele seja conosco, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nas imperfeições que ainda carregamos, mas temos a certeza que Jesus nos ampara a cada momento, que Ele olha por nós e que está sempre junto a nós. Queremos também, nesse momento de prece, pedir aos benfeitores espirituais, ao benfeitor espiritual da nossa casa, que esteja conosco, dilatando o nosso entendimento,
amparando o nosso palestrante, que a sua mensagem, Senhor, possa chegar aos nossos corações, contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora. Nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E é com grande prazer que a gente recebe hoje Carlos Roberto. Ele é coordenador da área de orientação mediúnica da AMA. Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. É sempre bom retornar aqui, né? Tivemos uma jornada aqui há pouco tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico. E essa lição 105, chamada Nem Todos. E nós vamos aqui discorrer um pouquinho sobre o que o Emmanuel fala e, evidentemente, colocar algumas questões que estão no Evangelho de Lucas para que a gente possa compreender o contexto dessa fala de Jesus, né? Do evangelista Lucas. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago e subiu ao monte a orar. Esse é um contexto interessante e o título do Emmanuel é muito interessante, né? Todo o capítulo 9 do Evangelho de Lucas é um chamamento para a responsabilidade dos seguidores do Cristo. Até digo sempre que foi exatamente nessa transcrição evangélica que Jesus desmama os seus seguidores. Por que desmama? Porque tudo que eles haviam presenciado, desde as bodas de Caná, as curas dos paralíticos, dos leprosos, dos cegos, da mulher que tinha um fluxo de sangue, da ressurreição da filha de Naim, enfim, a ressurreição de Lázaro, tudo isso, os apóstolos eram, digamos assim, apenas espectadores. Viram ali o que Jesus era capaz de fazer. Então, mas nesse momento, Jesus vai desmamar o apostolado. E esse desmame está muito claro, já no versículo 1 e 2 do capítulo 9 de Lucas, que está assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curar a enfermidade, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Depois de formar o colégio apostólico, e depois de formar os apóstolos em tudo aquilo que eles presenciaram, Jesus vai dar 3 grandes tarefas para o colégio apostólico. A primeira seria expulsar ou ter autoridade sobre os demônios. Antes de mais nada, eu gostaria de abrir o entendimento para a palavra demônio. Ela, na sua origem, não tem a acepção moderna que nós damos a um gênio do mal. A palavra demônio, ela foi transcrita da tradução grega e ela significa daimon, gênio ou pneuma, que na verdade são todos os sinônimos de espírito. Portanto, quando fala que Jesus deu autoridade sobre os demônios, ele deu autoridade sobre os espíritos. Há traduções e até outras passagens que falam assim, que Jesus deu autoridade para expulsar os demônios. Mas quando nós vamos lá nos manuscritos originais, né, do hebraico, e ainda mais recuperamos um pouquinho do dialeto do aramaico,
nós vamos ver que o significado de expulsar lá não está bem colocado. O que cabe melhor na tradução é orientai. E isso faria todo sentido para a tradução, interpretação da passagem evangélica. Então não é expulsar os demônios ou os espíritos, porque demônio é daí, é orientar os espíritos. Então Jesus dá 3 grandes tarefas para o desmamamento do colégio apostólico: ter autoridade sobre os demônios ou espíritos, curar os enfermos e pregar o Evangelho. Aqui, estas atribuições, eu já enxergo pouco, né? Melhorou? Melhorou. Muito obrigado. Essas atribuições foram dadas para todos os apóstolos, os 12. Por que nós estamos falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o título da lição. Nem todos. Mas nesse trecho foi dado atribuições aos 12. E o que estava ao alcance dos 12? Orientar os espíritos, curar os enfermos e pregar o Evangelho. Correto? E aqui começou o desmamamento do colégio apostólico. Foi enviado de 2 em 2 e Jesus ainda admoestou os apóstolos no seguinte aspecto: que eles fossem às aldeias e que aquelas aldeias ou lugares que não os recebessem, eles sacudissem a sandália, o pó da sandália, porque até o pó da sandália não serviria para a sua tarefa. Muito interessante essa questão simbólica que Jesus falou. E ele deixa bem claro que eles não deveriam carregar pertences, que eles não deveriam carregar bolsas, haveres, nem nada, e que eles deveriam viver de pouso em pouso na adesão natural daqueles que pudessem acolhê-los, e que eles não se preocupassem em levar nada. Todas estas questões colocadas no Evangelho, elas não são à toa, porque elas primeiramente demonstraram a fé na intercessão divina para aqueles que estão cumprindo um mandato superior. E, portanto, eles não deveriam temer nada, nenhuma circunstância, nem a escassez material ou qualquer tipo de apreensão, de ansiedade quanto do que poderiam lhes ocorrer durante essa tarefa. Pois bem, então já foi um momento de teste para os apóstolos, para que eles pudessem realmente entender que sem Jesus eles deveriam muito em breve continuar a obra e que não encontrariam facilidades não. E esse encontrar facilidades continua sendo atual, porque veja bem, nesse cenário inicial de análise, Jesus não prometeu nenhuma facilidade para o agrupamento apostólico. Muito pelo contrário, previu enormes dificuldades. Num desses versículos do capítulo, ele fala que aquele que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Os ladrões têm covil, os lobos e os ladrões têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Então Jesus não promete nenhuma facilidade para aqueles que iam continuar a sua obra aqui. Isso é muito atual para nós. Muito provavelmente, num equívoco muito coletivo, muitos de nós estamos esperando facilidades para sermos tarefeiros de Jesus diante das dores do mundo, seja do desencarnado, orientai os espíritos, seja do encarnado, curai os enfermos, ou seja de toda a humanidade, que é pregar o Evangelho. 3 missões distintas, com abrangências assim incalculáveis para serem cumpridas. Portanto, nesse sentido, faça aqui já uma reflexão para nós. Como está nós diante desse chamamento para
orientar os espíritos, curar os enfermos e pregar o Evangelho. Não teremos facilidade. Até costumam dizer o seguinte: se tiver muito fácil, está tudo muito certinho, está errado. Porque não foi assim com nenhum cristão. Veja bem que esse colégio apostólico, só João não foi assassinado. Todos os outros 10 foram assassinados. E Judas tirou a própria vida depois de perceber que havia feito uma coisa absurda. Mas os outros 10 foram assassinados. O próprio Pedro crucificado, Tiago crucificado de cabeça para baixo. Mais tarde, o 13º apóstolo, que foi a conversão de Saulo e Paulo, né? A música estava até tocando isso aqui, também foi decapitado na igreja lá em Roma, né? Quando eu fui visitar a igreja de Roma. Então nós vamos perceber que quem seguiu Cristo foi duramente perseguido. Jesus até usa expressões muito difíceis no Evangelho, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quer dizer, isso aí abre um campo de reflexão para a gente. Mas, tudo bem. Então, os 12 recebem essas 3 atribuições. Mas, já lá no final do capítulo de Lucas, nos versículos 58 a 62, nós temos essas colocações que elas são muito importantes. E lá está escrito assim: disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixai os mortos enterrar seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras duras, né? Aliás, nos dá uma impressão que Jesus aí é extremamente insensível. Como pode repreender alguém por enterrar o pai, né? Repreender o outro porque quer despedir da família primeiro para depois seguir. Mas a questão não é essa. A questão é outra. A questão não é falta de sentimento pelos laços consanguíneos. A questão é que a prioridade do reino dos céus deve ser, em primeiro lugar, para aquele que decide seguir o Cristo. A prioridade tem que ser essa. E tanto é que em certa feita, Jesus disse assim, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Ou seja, a prioridade é a nossa comunhão com Deus e as suas leis. E quando nós fazemos isso de maneira exemplar, ou no melhor que pudermos, as outras coisas fluem, acontecem naturalmente. Naturalmente. Não falta o pão, não falta o agasalho, não falta o necessário. Esse necessário que dentro da doutrina espírita tem explicações assim muito claras. Quando, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que seria para o homem a sensação de felicidade na Terra. Aí os Espíritos respondem: o dever retamente cumprido, viver do necessário. Paz de consciência. É essas 3 coisas que unidas podem dar ao homem na Terra a felicidade relativa que ele pode gozar. Fora disso, só inquietações. Fora disso, aflições. Fora disso, tormentos. Fora disso, sofrimentos. Fora disso, dores. Porque nós sofremos porque transgredimos a lei divina. Toda vez que nós estamos em algum ponto de sofrimento, estacionamos em alguma estação de sofrimento, é porque de alguma maneira nós estamos transgredindo a lei divina em algum ponto, tá? Seja na lei maior, amor, justiça e caridade, ou seja nas outras 9 leis naturais que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas seja como for,
Nós sofremos porque estamos transgredindo a lei. E o desconforto é automático. Não é Deus punindo, não é tribunal punindo. É o automatismo nosso diante da própria consciência e da lei, que nos leva aos tormentos conscienciais, aos complexos de culpa, aos remorsos diversos, a sensação de inutilidade diante da vida, e assim vamos. Até aqui alguma questão? Vamos combinar? Sim, não. Até aqui alguma questão? Não. Então vamos seguir. Então veja bem, aqui nós estamos fazendo um balanço. Nesse capítulo nós temos algumas situações que, antes de falar de Emmanuel, aliás, antes de mencionar aqui as observações de Emmanuel sobre a passagem, eu gostaria de lembrar. Nesse capítulo nós temos a multiplicação dos peixes e dos pães. Nesse capítulo nós temos um pai totalmente desesperado. E mesmo depois de Jesus ter dado essa atribuição, de repente chegou lá um homem e disse para ele: olha, meu filho é tomado pelos espíritos, espuma pela boca. Levei ele à presença dos seus discípulos e eles nada puderam. Pois Jesus tinha acabado de dar essa tarefa para eles. Eles já no primeiro teste não passou. Aí Jesus então olhou para aquele Senhor e disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Traga-me o menino. E repreendendo o demônio, o menino voltou à normalidade. O que faltou para os discípulos? Antes de eu avançar, eu vou voltar aqui o que faltou para os discípulos. Veja lá que no primeiro versículo está escrito o seguinte: Jesus convoca os 12 discípulos e deu-lhes autoridade. Porque quem recebe autoridade é porque não tem. Eles não tinham autoridade ainda para lidar com qualquer tipo de espírito. Portanto, em outras passagens, Jesus fala: para esse tipo de espírito é preciso jejum e oração. Por quê? Ele está falando de uma preparação a mais. Os apóstolos falharam nesse caso, porque eles não tiveram autoridade moral sobre os espíritos que estavam atormentando o jovem. Não adianta fazer exorcismo, não adianta rodar a pessoa de cabeça para baixo, não adianta tirá-la no chão, nada disso repele espírito. Se nós queremos auxiliar alguém a se libertar, ou pelo menos aliviá-lo ali da opressão de um espírito infeliz, é a autoridade moral. Havia um homem pregando, inclusive lá numa antiga cidade, né, lá no Atos dos Apóstolos, e aí então ele começou a imitar os homens do caminho, porque ele ainda não chamava de cristãos. Ele começou a imitar, eles viram e falaram: você eu também faço. E ele, diante de um espírito lá, tal. Aí o espírito pegou e falou para ele assim, está lá no Atos dos Apóstolos: Jesus eu conheço, Paulo eu ouvi falar, e você, quem é? Disse para ele claramente que ele não tinha autoridade. E essa questão de repreender ou de doutrinar espírito, ela precisa de autoridade moral. Não é intelectualismo, não é exorcismo, é autoridade moral. Os espíritos só obedecem à autoridade moral. Nos mundos superiores, os governantes são aqueles que têm mais autoridade moral. Não precisa dizer nada de nós, né? Bom, e aqui nós vamos pegar então algumas questões do Emmanuel. Antes vou botar aqui. Aconteceu quase 8 dias depois dessas palavras, e tudo isso que Jesus falou, né? Deu as ordens e tal. Ele subiu ao monte orar. Mas ele subiu com quem?
Vamos lá, subiu com quem? Pedro, João e Tiago. Olha, por que ele não subiu com os 12? Não eram todos apóstolos? Por que ele subiu com 3? Se Jesus é discriminador, não é? Ele tem seus privilegiados também, não? Acho que não é muito com a cara dos outros, não. Os peixinhos deles eram só esses aí. Será que é assim? Óbvio que não é assim. Óbvio que não é assim, né? Então foi só Pedro, João e Tiago. E aí está a razão de Emmanuel dar um título para a lição. Nem todos. Espera aí. Doutrinar espírito, curar enfermos e pregar o evangelho estava ao alcance dos 12. Mas agora, para o que nós vamos ver, só. Então não era nem todos. E nós vamos ver porque era só os 3. Tá? Jesus chamou Pedro, Tiago e João e eles foram para o Monte do Tabor. E lá aconteceu o maior fenômeno espiritual, mediúnico que a humanidade tem notícia. É óbvio que Moisés receber numa pedra, pela mediunidade da escrita no fogo, foi extraordinário os 10 mandamentos? Foi. Mas receber os 10 mandamentos nas 2 pedras nem chega aos pés do que esse momento representou para a humanidade, que foi a transfiguração do Tabor. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para participar de uma reunião mediúnica, por assim dizer, de um momento de intercâmbio com o mundo espiritual e de fenômenos espirituais de alto teor, como a transfiguração do Tabor. Então, levando os 3 foram acometidos por um torpor, por uma espécie de sono. Eles, por assim dizer, perderam o sentido, ficaram entorpecidos ali. Eis que quando Pedro começa a retomar, recobrir a consciência, ele observa que ao lado de Jesus estava Moisés e Elias. Jesus transfigurou em espírito. Nós estamos longe de entender isso. A passagem evangélica fala que quando ele transfigurou em espírito, a noite se fez dia, a aldeia ficou clarinha, clarinha, clarinha. Tudo ficou claro, como se fosse um dia. Essa foi a transfiguração de Jesus, transfigurando em espírito. E nós ainda transfiguramos também, mas as nossas transfigurações têm conotações extremamente limitadas. Se alguém está com raiva, ele expressa na própria fisionomia a raiva. É uma transfiguração. Se está alegre, expressa na fisionomia a alegria. Então o nosso estado psíquico e emocional extravasa na nossa manifestação corporal. Isso é transfigurar-se. E ele transfigurou em espírito, deixando a noite virar dia. A aldeia clareou toda. Mas não foi só o fenômeno da transfiguração tão bem estudado no livro dos médiuns. Foi também o fato de 2 entidades materializarem ao seu lado. Moisés e Elias. Moisés 1400 anos antes. Elias 700 anos antes. Nesse capítulo, há um momento em que Herodes começou a se inquietar por esse trabalho de 2 a 2 dos apóstolos e perguntou o que eles estavam fazendo. E aí falaram para ele, mas amando de quem? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias, né? Outros dizem até que é João Batista. Herodes falou assim, esse eu decapitei há pouco tempo. Ele tinha decapitado João Batista. Não poderia ser João Batista. Correto? Mas fato é que João Batista era Elias reencarnado. Ou seja,
Ele havia desencarnado há pouco tempo e se manifestou ali na personalidade de Elias, 700 anos atrás. Quando Pedro acorda do torpor que ele estava e ele vê Jesus ladeado por duas entidades, ele, sem entender bem, isso está transcrito na Bíblia, na passagem de Lucas, ele disse: Senhor, deixa eu estender uma tenda para ti, outra para Moisés e Elias. Agora, como que ele sabia que era Moisés e Elias? Pensa comigo. Não tinha foto deles. Não tinha nenhum cartaz, procura-se. Nada do tipo. Não tinha selfie. Então é o que nos leva a entender que quando os três entraram naquele torpor, eles desdobraram e vislumbraram a grandeza espiritual daquele momento. E ao recobrar a vigília, acordar, ele trouxe claramente que ele estava diante de Moisés e Elias. Entendemos? Ele não teve dúvidas disso. Pois bem, então aí nós temos dois grandes fenômenos que é muito estudado pela doutrina: a transfiguração e a materialização dos espíritos. Para que os espíritos possam materializar, isso está muito bem assentado no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, nós precisamos de uma combinação de três elementos essenciais. Sem a combinação desses três elementos, não temos condições de presenciar o fenômeno da materialização. Esses três recursos chamam-se fluidos espirituais, fluidos animalizados, os encarnados, e fluidos da natureza. É a combinação do fluido dos encarnados com o fluido dos espíritos, mas com os fluidos da natureza, é que vai produzir uma coisa que a gente vai ver saindo pelos orifícios do médium de efeito físico, que é o ectoplasma. O ectoplasma é essa combinação perfeita dessa química dos três fluidos reunidos, extravasando da intimidade do médium para o ambiente e criando a possibilidade aí das materializações que variam conforme a sua profundidade. Com menos profundidade, pouca aparência. Com muita profundidade, pode ser apalpável. Podemos sentir o coração do espírito bater. Há alguns anos eu participei de uma sessão de materialização lá no Irmão Zoé, em Araguari. Quando ainda fazia, né? Hoje, depois da pandemia, esse trabalho está comprometido. Mas eu me recordo claramente de ver a sessão de materialização e eu fiquei estático. Porque uma coisa é você estudar nas obras, outra coisa é você ver ao vivo e a cores isso acontecer, né? É impressionante isso. Eu costumo dizer que esse é um fenômeno que converte qualquer ateu. Porque não há como duvidar. E a partir daí, ou nós atribuímos isso a Deus, ou ao diabo. Mas que não dá para duvidar que existe uma força superior, ou uma força muito potente atrás de um fenômeno desse, é óbvio que não dá para duvidar. Então, os fenômenos de materialização acontecem por isso. E lá no Tabor nós tivemos a transfiguração e aqueles dois espíritos se manifestaram ali. Ali estava representado a primeira grande revelação da lei divina para os homens, que foi a lei de justiça, com Moisés, e estava representado também a presença de um dos maiores profetas do Velho Testamento, que foi Elias. Então, Jesus chamou eles para participar da transfiguração e da materialização lá no Tabor. Os outros não foram, né? Aí Emmanuel fala, nem todos. E aí nós vamos compreender. Por que os três foram escolhidos? Não foi obra do acaso, não foi obra de uma
uma simpatia exclusivista por parte de Jesus, foi sim obra de apresentar melhores recursos. E entre esses melhores recursos, eu acredito piamente que eles tinham condições de doar ectoplasma de excelente qualidade. Portanto, eles poderiam estar ali. Porque quem não pode doar ectoplasma de excelente qualidade, não pode ser realmente instrumento de materialização. Isso é claro. Até porque não vai densificar os fluidos a ponto de materializá-los. E daí por diante. Então, os escolhidos não foram acaso. E se nós estudarmos a história do cristianismo, nós vamos ver que Pedro, Tiago e João foram os fundadores da primeira igreja cristã no mundo. A Casa do Caminho, que está descrita no Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, e está extremamente detalhada na obra Paulo e Estevão de Chico Emmanuel, que aquele livro sinceramente, é coisa de outro mundo, né? Quem já teve a oportunidade de ler aquele livro, se debruçar sobre aquele livro, vai ver a grandeza do cristianismo primitivo, vai ver a grandeza desses 3 apóstolos. O que eles fizeram é impressionante. Eles montaram ali no posto de Jope, perto de Jerusalém, a primeira igreja cristã, que na época era chamada a Igreja do Caminho, os Homens do Caminho. O nome de cristãos veio depois, por inspiração de Barnabé, né? Então, os escolhidos. Então, é por isso que eles foram escolhidos. Ah, mas aqui o que tem a ver essa palestra conosco? Aí eu já começo a dizer o seguinte: nós podemos frequentar grupo religioso, nós podemos participar de atividades nesses grupos religiosos, nós podemos participar, inclusive, da reunião mediúnica no Centro Espírita, mas para certos fenômenos e para um certo grau maior de comunhão com Cristo, talvez nós não estamos preparados. Talvez a gente seja os outros 9. Porque nos falta os atributos a ser escolhido para maior intercâmbio com o mundo espiritual, e tem que ter recurso, e maior comunhão com Cristo. O apóstolo João, por exemplo, era chamado o discípulo amado de Jesus. Jesus tinha uma afeição tão grande com João, que na cruz ele confiou a João a cuidar de Maria. Lembre-se disso. Você só faz isso, você só deixa alguém para cuidar da sua mãe se você confia absurdamente nesse alguém. Se você sabe que essa pessoa será capaz de realizar a missão. Missão dada, missão cumprida. E João, apesar de ser o mais jovem do colégio apostólico, o João desenvolveu capacidades extraordinárias. Vai terminar esses últimos dias lá na ilha de Patmos. O João conversava com os peixes saíam fora da água para ouvir João. Mas ele não estava falando a língua dos homens, ele já falava a língua dos anjos. E toda a natureza ouvia. E isso está ainda mais bem fundamentado no livro Francisco de Assis Miramês, quando naquela obra Miramês coloca claramente que Francisco de Assis era a encarnação de João Evangelista. Coisa sublime, maravilhosa, impressionante. E lá ele descreve tudo isso. E ele recluso numa ilha solitária, mas a natureza parava para ouvir João pregar o Evangelho. A natureza parava para ouvir os pássaros, os peixes, porque João já havia dominado a língua dos anjos. Essa língua comunica com tudo que há vida no universo. Então, a língua dele era universal. Nós precisamos ainda de recurso linguístico específico, né? Português, inglês, qualquer coisa do tipo, articular idioma, e olha lá, ainda dá uma confusão danada, né? Mas ele não, ele já falava a língua dos anjos. E aqui, evidentemente, nessa passagem, que é até meia-noite. Ah, não. Até que hora mesmo?
Eu só queria passar um susto. O intercâmbio com o mundo espiritual. Nessa passagem, nós temos claramente essa questão, o intercâmbio com o mundo espiritual. Ora, Jesus transfigura, aparece 2 espíritos materializados. Então, isso é coisa do espiritismo? Não. Isso é coisa desde que o mundo é mundo, os fenômenos espirituais existem. O intercâmbio mediúnico existe. Jesus, diante do jovem de Gadara, também ali, naquela aflição obsessiva em que o jovem estava, Jesus aproxima amorosamente e fala: qual é o teu nome? E aí então, a garganta do médium obsediado sai assim: legião, porque somos muitos. Então não pode conversar com os espíritos? Jesus o fez. Por que condenar então o diálogo com os espíritos? Por que condenar então o intercâmbio com o mundo espiritual? Pois se o Velho Testamento e o Novo Testamento está recheado de passagens de intercâmbio com o mundo espiritual. A mula de Balaão, lá no Antigo Testamento, por exemplo, uma série de questões que tem aí para a gente pensar. Então, ali o intercâmbio espiritual existiu de maneira muito sublime, mostrando para nós a realidade desse mundo espiritual. Estava lá, não estava lá nem anjo nem demônio, estava lá Moisés e Elias, espírito, não é? Nenhum nem outro, espírito. Aliás, estavam lá daimon, espíritos, correto? Então, esse intercâmbio com o mundo espiritual, ele recebe de Jesus um influxo muito grande. E é bom lembrar que o Espiritismo é a revivescência do Evangelho do Cristo. Nós não estamos falando de outra coisa. A doutrina espírita apareceu na Terra como um Consolador prometido para ser a extensão do que Jesus falou e do que ele ainda não havia falado. E eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele vos lembrará o que vos tenho dito, e vos falará muito mais, para trazer para nós a certeza da vida além do túmulo. E nenhuma doutrina faz isso melhor do que a doutrina espírita, nos mostrando, com certeza, através da própria materialização, a sobrevivência do espírito, ou seja, a imortalidade da alma. Mas mais do que a imortalidade da alma, é a conservação da individualidade. De que adiantaríamos se nós não morrêssemos, mas perdêssemos a nossa individualidade? Então não é só a sobrevivência, a imortalidade da alma, é a conservação da individualidade, fazendo sentido que a cada um segundo as suas obras, fazendo sentido que temos uma escritura individual. O pai não faz por filho, o filho não faz por pai, o esposo não faz por esposa. A escritura é individual, conforme o Emmanuel fala, a cada um segundo as suas obras. Por mais que a gente ame uma criatura, nós não vamos calçar a sandália da evolução que ela precisa. É dela, somente ela poderá. Nós podemos mostrar o caminho, mas quem tem que andar nesse caminho é cada criatura. Isso é fantástico, porque existe uma coisa maravilhosa. Cada um de nós é único. Eu fico feliz demais com isso. Não tem outro igual ao Senhor. Em todo o universo, uma obra única de Deus. Cada um com uma obra única de Deus. Então, por que queremos ser loucos? Faz sentido? Eu gostaria de ser o fulano. Tem uns que faz até plástico, estica aqui para parecer o cicrano, o beltrano, não é? Pai, nós somos únicos. Únicos. Com toda beleza e com toda dor de ser únicos. Tá? Bom, aí o Emmanuel também faz algumas pontuações ali, que ele fala de responsabilidades e benefícios. Ora, não se coloca participação em fenômenos dessa altura para espíritos que não têm a responsabilidade de estar ali.
E é claro que diante dessas responsabilidades existem os benefícios. Veja bem, que é um benefício maior do que estar ali ao lado de Jesus e presenciar dois fenômenos espirituais extraordinários como esse? Será que há? É um enorme benefício. Será que há benefício que em anos que vieram depois da negação de Pedro, Pedro se dedicou de tal forma à igreja do caminho, a cuidar dos leprosos? E aí, o povo acotovelava ao redor de Pedro, porque a sombra de Pedro curava. Bastava a sombra de Pedro para curar. Era o mesmo Pedro que negou. Era o mesmo Pedro que não soube orientar o espírito daquele filho, onde o pai estava desesperado e foi repreendido por Jesus. Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? 5 anos depois, a sua sombra cura. A sua sombra cura, porque ela já estava impregnada de amor, impregnada de magnetismo sublime. Era no testemunho de cada dia. Aqueles leprosos se acotovelando naquelas instalações precárias da igreja do caminho. Todo mundo correndo dos leprosos. E Pedro abraçando. E Pedro acolhendo. Qual de nós terá essa coragem nos dias atuais? Talvez não vou falar nem da lepra mais, porque hoje já é outra coisa. Mas diante de alguém que esteja com ebola ou alguma coisa parecida, qual de nós terá essa coragem? Não é? Então é as responsabilidades e benefícios que essa comunhão mais estreita com Cristo nos traz mais responsabilidades, traz mais benefícios sim, mas não benefícios temporais. Não resolveu a questão financeira de Pedro, não resolveu a questão da doença da sogra de Pedro, não. Acreditar que nós servimos Jesus é resolver a nossa vida na teologia da prosperidade é infantilidade. Pois se ele não tinha onde recostar a cabeça, como que ao aceitá-lo nós começamos a ficar cada vez mais prósperos? Eu tinha isso, agora eu tenho aquilo. Jesus não é para isso necessariamente. Isso é secundário. A questão do mérito e ficha de serviço. No mundo espiritual superior, todos nós temos ficha individual. Essa ficha está lá, todos os nossos méritos e deméritos. E baseado nessa ficha, quando nós nos associamos a uma frente de trabalho, numa instituição religiosa, é que vai nos trazendo as tarefas que somos capazes de realizar. Porque não se coloca fardo pesado em ombro fraco. Coloca-se nos ombros aquilo que ele é capaz de carregar. Não queiramos ter nós os testemunhos de Chico, embora ele seja um exemplo humano. Se Jesus é o exemplo divino, o guia e o modelo da humanidade, Chico Xavier foi o exemplo humano para dizer para nós: é possível. É possível. É querer. É possível. Não estávamos falando de um santificado, estávamos falando de um homem luto. Né? Então a questão é mérito, ficha e serviço. E terminando aqui, as experiências espirituais que nos vêm, sejam elas felizes ou infelizes, é apenas as que suportamos. O Emmanuel se refere a isso. Apenas as que suportamos. Os 3 suportaram estar diante daquela beleza grandiosa que foi a transfiguração e a materialização. Veja bem, o Chico, quando desenvolveu a clarividência, depois de 1 ano de pregar o Evangelho sozinho no centro, e o povo querer levar ele para a psiquiatria, porque não tinha ninguém. Primeiro dia que não tinha ninguém, ele falou: agora, o Emmanuel prega, e aí ficou lá 1 ano pregando para as paredes. E foi 1 ano que ele pregou só para os espíritos. E foi a partir daí que a clarividência do Chico abriu. Mas aí começou um problema na vida do Chico. Ele começou a andar na rua, ele não estava distinguindo encarnado e desencarnado. Ele começou a ter problemas. Imagine se isso acontece conosco. É só o que suportamos. Nós não suportamos isso. Com certeza não suportamos. Nós vamos lá para a clínica do Pinel.
Mas no duro, não é? Terminar aqui, porque senão a disciplina do harmonia, esforço e afinidade. Ninguém realiza trabalhos com Cristo sem isso. Harmonia, esforço e afinidade. Servir e educar-se, sempre. E esse servir e educar-se, a gente termina com ele, porque aí eu vou terminar com uma frase de André Luiz. André Luiz tem frases fantásticas, né? Mas uma delas ele fala assim: o homem comum ajuda conforme as conveniências. O cristão serve sempre. O homem comum ajuda conforme as conveniências. O cristão serve sempre. É isso que eu desejo para todos nós. Que aprendamos a servir sempre. Muita paz, que Jesus abençoe abundantemente cada um de vocês, cada lar aqui representado. Que assim seja. Muito obrigada, a casa agradece. Então vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Ele por esse dia, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos na sua casa, ouvindo essas mensagens do Evangelho, essas mensagens tão bonitas que nos foram passadas agora. Que nesse momento possamos ser envolvidos pelas bênçãos de Deus, pelas bênçãos de Jesus. Que essas boas vibrações que estamos sentindo agora, nesse momento, possam ser estendidas aos nossos lares, aos nossos familiares, a todas aquelas pessoas que nesse momento se encontram nos nossos pensamentos. E muito agradecidos estamos, Senhor, por tanta oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.